Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade aqui na leitura do livro de Hebreus, né? Lembrando que Paulo escreve esse livro para os hebreus. Nessa altura você já deve ter percebido que Paulo escreve coisas bem peculiares para os hebreus, que eles entenderiam imediatamente. E a gente vem percebendo que Paulo vem dizendo aos hebreus que tudo aquilo que eles fazem, segundo a lei de Moisés, ir para templo, sacrifício, todas aquelas coisas que você já sabe, tudo isso para aquele que agora quer se tornar discípulo do Cristo, não vale mais. Chega, acabou. Né? E aqui, no capítulo 10 de Hebreus, nós vamos continuar vendo, tentando achar em algum lugar onde Paulo orienta alguém a construir templo e ficar enfiado ali dentro. Em toda esta trajetória que eu venho desde Mateus até aqui, até o capítulo 9, o que me mandaram de Hebreus 10, 25, olha William, Hebreus 10, 25, olha William, Hebreus 10, 25. Bom, vou falar uma coisa para vocês, que provavelmente está assistindo o vídeo e fica me dizendo para eu ver Hebreus 10, 25. Eu vou fazer uma coisa diferente no capítulo 10. Eu vou ler somente o capítulo 10, nós vamos ler verso por verso, tentar entender o que Paulo está dizendo, para quando chegar em Hebreus capítulo 10, verso 25, nós entendermos o que Paulo está querendo dizer. Porque pegar isoladamente um verso e falar, olha, Paulo está dando apoio para as pessoas congregarem dentro de uma igreja, dentro de um templo, foi crueldade que fizeram com você. Foi muita crueldade pegar um verso isolado para defender que tem que se construir templo e ficar enfiado dele fazendo as práticas que você conhece que são feitas até hoje. Tá certo? Então nós vamos ler verso por verso, para não chegarmos no verso 25, pegar ele isoladamente. E para ver se encaixa em tudo que ele está falando antes. Tá bom? Então vamos lá. O verso 10, capítulo 1, vamos ler. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles se achegam. O que Paulo está dizendo aqui nesse verso 1? Olha, que todo ano o sumo sacerdote vai lá, faz um sacrifício por ele e por todo o povo. Olha só. Olha só, vamos lá. Deixa eu ver aqui, para eu não me perder. Pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se achegam. Porque a lei é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Nunca, achei a palavra, tá aqui, ó. Nunca pode o quê? Aperfeiçoar aqueles que se achegam a essa lei. A lei, né, a Torá, todas aquelas práticas, tem os sacrifícios para os pecados, mas esta lei e essas práticas nunca pode aperfeiçoar aqueles que estão praticando aquilo. Nesse verso 1, Paulo está dizendo isso, dizendo aos hebreus que tudo aquilo que é feito sob a lei de Moisés, vai para templo, sacrifício, sacerdote, de manhã e à tarde, sumo sacerdote, uma vez por ano, não pode aperfeiçoar, não pode arrumar, não pode fazer absolutamente nada. Vamos para o verso 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Então Paulo dizendo o seguinte, que se pudesse aperfeiçoar alguma coisa, os sumos sacerdotes e os sacerdotes e aqueles que ofereciam o sacrifício, teriam deixado de oferecer, porque uma vez feito o sacrifício, né, se tivesse algum aperfeiçoamento, alguma purificação, nunca mais teria consciência do pecado. Mas como aquilo não serve para absolutamente nada a não ser ritual, um ritual vazio, agora por causa do Cristo, né? Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, de maneira nenhuma purifica ninguém. De outra maneira, se purificasse, não precisaria estar lá toda vez fazendo isso. Por quê? Porque a consciência do pecado está sempre cobrando eles. Tá certo?
Verso 3, nós vamos verso por verso, até chegar ao 25. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Então olha só, toda vez que o sumo sacerdote ia lá, uma vez por ano, fazer sacrifício por todo o povo e por ele mesmo, estava lembrando e comemorando que sempre tem pecado. O povo estava sem saída. Está entendendo? Verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Então por que todo ano estava se comemorando o pecado? Porque aquilo não servia para nada. Paulo está dizendo que é impossível que aquele ritual de sangrar o carneirinho, sangrar o bode, sangrar o boi, e no caso aqui ele está falando uma vez por ano, que é o sacrifício por toda a nação, que é impossível que tire pecado de alguém. Verso 5. Por isso, entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Vamos continuar para poder dar sentido. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Cristo, aqui, ele entendeu perfeitamente que sacrifício não agradaram o Pai. E não agradam, e nunca vai agradar. Em algum lugar lá nas Escrituras, está escrito, ó Israel, por acaso um dia eu pedi isso para vocês, que matasse os animais para a oblação de pecado, mas não vamos entrar no mérito aqui agora. Vamos seguir na lei de Moisés aqui. Tá certo? Então está dizendo assim, uma vez então Cristo vindo, ele entendeu que essas oblações, sacrifícios, oferendas, nada agradaram ele, mas um corpo foi preparado para isso. Verso 8. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, não quiseste. Nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei de Moisés. E quando fala lei, meu amigo, está falando também de templo, de ficar enfiado dentro de templo. Por quê? Porque onde que eram feitas todas essas coisas? Na esquina? Na beira do rio? Não, no templo. As pessoas tinham que ir para o templo. Tá certo? Verso 9. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro pacto, a primeira aliança. Lembra? Você já aprendeu que pacto, aliança, concerto, mandamentos, decálogo, é tudo uma coisa só. Então tira o primeiro pacto para estabelecer o segundo. O segundo quem é? Você já aprendeu aqui nos evangelhos e nas cartas até aqui. O segundo pacto é o pacto feito com Cristo e o mandamento que o Cristo deixou para nós cumprirmos. Verso 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma única vez. Então Paulo, Hebreus, tudo isso que vocês fazem diariamente, sacrifícios, vai para templo e se submete ao sumo sacerdote, ao sacerdote e tal, isso acabou porque no corpo do Cristo, através do sangue do Cristo, isso foi feito de uma vez por todas, uma única vez. Verso 11. E assim, todo sacerdote aparece a cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar pecados. Então Paulo está falando para Hebreus que todo aquele ritual para nada serve, não tira pecados. Você sabe que tudo isso não tira pecado, mas o cerne aqui, o foco é, Paulo está dando apoio para o sistema religioso dos hebreus, segundo a lei de Moisés, segundo o templo, segundo que as pessoas iam para o templo fazer essas coisas? Não. Paulo poderia estar falando muito bem, olha, esses sacrifícios que vocês estão fazendo para nada vale, porém tem que ir para o templo, porque o sumo sacerdote, eles têm responsabilidade com Deus para cuidar de vocês. Mas Paulo está dizendo que o Cristo, para aquele que se torna discípulo dele, anulou, tirou, acabou. Mais claro que isso é impossível. Mas tudo isso eu estou fazendo para chegar lá no verso 25. Você que encheu aí as minhas caixas postais de Hebreus 10, 25. Vamos continuar. Então, todo sacerdote cada dia entra ministrando lá os sacrifícios, muitas vezes, que nunca podem tirar pecados. Verso 12. Mas este qual? O do Cristo.
havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, o adventista do sétimo dia. Olha, veja, Paulo está dizendo que o Cristo, quando ascendeu ao céu, ele já estava assentado, quando escreveu aqui, o Cristo já estava assentado à direita, ou seja, no lugar santíssimo. Não foi só em 22 de outubro de 1844 que Cristo passou do santo para o santíssimo, tá bom? Vamos lá, fechando parênteses, vamos continuar. Paulo diz, verso 13, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Para dar sentido o quê? Que Cristo, por uma vez por todas, se fez oblações pelos pecados da humanidade, está à direita do Pai, até que todos os seus inimigos sejam colocados por escabelos dos seus pés. Quem são os seus inimigos? Quem eram os inimigos do Cristo aqui nessa terra? Quem? Líder religioso? Para você refletir, tá? Vamos lá. Por quê? Com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo não lhe testifica, porque depois de haver dito, vamos ver o que foi dito. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. E acrescenta, verso 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Veja, então Paulo fala que todo dia ia lá o sacerdote fazer oblações pelos pecados de alguém que fosse trazer ali. Então o santuário ficava todo contaminado. E uma vez por ano o sumo sacerdote então passava para o Santíssimo e fazia oblações por toda Israel, por ele mesmo, para limpar aquele local. Mas agora, e Paulo fala, todo ano, todo dia tem que se fazer comemoração do pecado, porque não acabavam os pecados. Mas agora, em Cristo, feito uma vez por todas, olha só, o Pai diz assim, o Criador, e jamais me lembrarei dos seus pecados e suas iniquidades quando nós nos entregamos a Cristo e a sua doutrina. Conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar. Vamos lá, verso 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Ora, quando há remissão, se tira o pecado, não precisa mais continuar fazendo nada disso. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então essa coisa de ir para o templo, Paulo está falando lá, está falando para eles, tá? Olha, esse negócio de você ir para templo, fazer todas aquelas coisas lá, os rituais, isso e aquilo, e tudo mais, acabou, porque pelo novo caminho foi feito, nós agora temos a ousadia de entrar perante o Criador através de quem? Do Cristo, pela sua carne, pelo sacrifício que ele fez. Verso 21. Está chegando o 25, hein? E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Casa de Deus, você já sabe quem é agora no contexto, né? Casa de Deus, né? Verso 22. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Cheguemos-nos aonde? A Cristo e a sua doutrina. Tá certo? Paulo está fazendo as comparações. Olha, o que é feito aí no templo para nada serve. Agora é o Cristo que nos limpa. Tá certo? Verso 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Então Paulo está dizendo, você que já aceitou a Cristo, está seguindo a doutrina do Cristo, se mantenha firme. Vamos ficar firmes à confissão da nossa esperança. A esperança do quê? Da salvação, né? De estarmos lavados no Cristo, aceitando Cristo como morto e ressuscitado à destra do Pai, e o seu mandamento que ele nos deixou. Temos que continuar com essa esperança, Paulo está falando. Vamos continuar firmes nessa esperança. Verso 24. E vamos nos considerar, ou consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vamos lá. Então, no verso 23, ele fala assim, vamos ficar firmes nessa fé que nós professamos, que nós nos entregamos, da esperança em Cristo. E o verso 24. E vamos o quê? Incentivar um ao outro. Olha, vamos continuar na fé. Isso é verdadeiro, isso é fiel, isso é correto. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vamos ao 25. Vamos agora, dentro do contexto, ler o 25, e não isoladamente.
Então Paulo 23 fala assim, depois de tudo que ele vem orientando. Olha, fique firme então nessa confissão, vocês hebreus que agora deixaram a lei de Moisés, estão na de Cristo, nessa fiel confiança da esperança. E se considerem uns aos outros, para se estimular uns aos outros, continuar nessa fé. 25. Não deixando a nossa congregação. Que congregação que Paulo está falando aqui? Ele faz parte da congregação cristã do Brasil? Ele faz parte da Igreja Batista? Dos Adventistas do Sétimo Dia? Dos luteranos? Dos Testemunhas de Jeová? Dos Batistas? De que congregação? Você já sabe o que significa a palavra congregação aqui, ó. Você já sabe o que significa a palavra congregação. Congregação, assembleia e igreja significa o quê? As pessoas que aceitaram a doutrina do Cristo. Então, logo depois que Paulo vem fazendo a comparação, lei de sacrifícios de Moisés e o sacrifício do Cristo, então ele pede no 23, continuem firmes. No 24, se estimulem uns aos outros. Aí no 25 ele fala porque ele está falando isso, no 23 e no 24. Porque tem pessoas que estão deixando a doutrina do Cristo. O grupo de pessoas que aceitaram a doutrina do Cristo estão agora vivendo na doutrina. Tem pessoas, olha só, não deixando a nossa congregação, porque é costume de alguns. Alguns vão lá para a doutrina do Cristo, que não precisa de sacrifício, não precisa de templo, não precisa de líder religioso, não precisa de nada, é só amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou. Então Paulo adverte agora no 25, ó, não deixando a nossa congregação. Que nossa? Paulo fazia parte de qual igreja? Entende com o quanto você foi enganado? Não deixando a congregação daqueles que, desde que você vem vendo de Atos até o último livro aqui de Hebreus, das pessoas que aceitaram a doutrina do Cristo. Então vamos ler agora completo e continuar. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. É assim que a lei de Moisés é. Você pecou, você fez algum problema, vai lá e está morto, não tem salvação. De quanto maior castigo cuidais vós quem? Os que estão deixando a nossa congregação. Quanto mais castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança e eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porém, não, porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegrias permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois a vossa confiança que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, não deixando, cuidado para não deixar a nossa congregação, como é costume de alguns aqui, ó. Nós, porém, os que não saem do grupo de pessoas que aceitaram o Cristo, sem precisar ir para templo, fazer tudo aquelas coisas lá dentro, ó, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Antes de terminar aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se Paulo, por um acaso, estivesse falando, vamos lá para o verso 25, para eu não falar fora do texto. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Se Paulo estivesse falando para não deixar o templo, então imagine na sua mente uma árvore genealógica, né? Ou então um gráfico de todas as denominações que tem hoje. Aí sobe para as que tinham antes, aí sobe para as que tinham antes e vai subindo, até chegar em Paulo, até chegar em Cristo, até chegar no templo. Então todos desobedeceram, porque de lá de cima até chegar em todos deixaram as suas congregações para abrirem outras. Entendeu? Tá certo?
Então, da onde você veio? Qual denominação você faz parte? Então você tem que ir para a católica. A católica é a origem de tudo. Se você está levando em consideração que não deixem a nossa congregação, como é costume de alguns, você tem que sair, todo mundo tem que sair da onde estão e ir tudo para a igreja católica. Porque ela é a mãe de todas. Compreende? Mas Paulo não falou disso. Você conseguiu compreender, né? Então terminamos aqui e nós vamos ler somente o capítulo 10 de Hebreus, porque eu fiz diferente, né? Fui verso por verso e explicando os versos, a minha visão, né? E não vimos Paulo aqui pedindo para que as pessoas se tornassem templo-centrista. Não vimos Paulo aqui pedindo para pessoas pegar tijolo, alvenaria, madeira, prego, serrote, sino, enfim, nada, banco, púlpito, som, pessoas ficarem enfiadas lá dentro, fazer curso para teologia, nada. Paulo está dizendo que agora tudo que precisamos para estar perante o Criador é o Cristo e nada mais. Tá certo? Um abraço e até o capítulo 11 de Hebreus.